Boa noite! Que delícia! Chegou segunda. E quando chega segunda, é dia do projeto Descoberta do Diagnóstico. Que maravilha! Uau, meu Deus, quanta gente entrando. Sejam todas bem-vindas. Giza, Fabiana, Lulu. Que delícia! Drica, meu amor, você já chegou. Que maravilha! Gente, eu tô muito feliz. Cada segunda-feira é bom demais, né? E saber que a gente tem uma nova história pra gente conhecer, pra gente se empoderar, pra gente evoluir. Eu acredito muito no poder das histórias, muito. O quanto nos engrandece, né? A gente conhecer a história do outro. E em algum momento nossas histórias se cruzam, né? Vocês já perceberam isso? Que às vezes o diagnóstico aqui do filho, ou do seu próprio diagnóstico, não é o mesmo. Mas em alguma situação da história, a nossa história se cruza, né, com a história do outro que está aqui contando. E de antemão eu já deixo aqui o convite para quem tem interesse em estar aqui compartilhando da sua história. Me chama no direct, ou me chama no WhatsApp aí, na bio tem meu WhatsApp, para a gente poder conversar um pouquinho. Que maravilha, né? Drica, me encaminha o convite para você participar. Eu preciso parar para pesquisar por que eu não estou conseguindo convidar ninguém para a live. Não sei por quê. Mas enfim, Drica, manda um convite para mim, para eu poder te chamar, entrar aqui e a gente poder conhecer um pouquinho mais da sua história, da história do Ryan. Uau, gente, eu tive que treinar para poder falar esse nome, viu? Ryan. Que delícia. Vamos aguardar a Drake enviar o convite. E é bom demais, né, gente? É bom demais a gente poder conhecer um pouquinho mais de uma história de alguém, né? Daniele, seja bem-vinda. Kelly, seja bem-vinda. Isonete, seja bem-vinda. Olha, a Drica já mandou o convite. Instagram, né? Oi, Lu, Boa noite, Drica. consegue, Ai, meu Deus, não tô te consegue me vendo. ouvir bem? Não tô Consegue me te ouvir? vendo. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tô te vendo, tô te Agora eu vendo tô te vendo. normal. Agora, Ah, sua internet que tá fraca. Tem como melhorar? não, eu tô do lado do meu roteador. É? Para todo mundo tá vendo Drica normal? Digam aí. Eu tô te vendo bem. Tá bem lenta aí, parou pra mim. Gente, me fale aí. Se só tá assim pra mim. Rose. Sim, o quê, Rose? Você tá ouvindo as duas? Você tá ouvindo as duas, Rose? Rose disse que sim, mas eu não entendi o que é Lu, o sim. voltei pro. Subi aqui para um sinal mais forte. Acho que agora vai dar certo. É, eu tô te ouvindo bem. Às vezes a imagem tá embaçando, assim. Mas aí, se o pessoal estiver vendo, ninguém tá reclamando, não. Mas então, mulher, que maravilha. Aí, ó, a Rose tá dizendo que tá vendo e ouvindo nós duas. Então, pronto. Então, tá ótimo. Que maravilha, né, Dri, que a gente tá aqui juntinha hoje, meu amor. Que delícia. É verdade. Muito bom, muito bom. Pois é, eu já estava aqui adiantando. Quanto tempo tem que a gente se conhece, né? E nunca que dá certo essa agenda para a gente Não poder é, Lu? marcar. Pois é, agenda cheia, graças a Deus. Para achar os horários está É meio que verdade. apertado, mas graças a Deus conseguimos, né? Agora deu certo. Pois Ah, é. eu ia me arrumar o cabelo, mas não deu tempo de fazer Ah, nada. tá Mudou linda! tudo. Mas ó, o gostoso é justamente isso, a gente não precisa se periquitar. Eu mesmo hoje aqui, ó, botei uma passadeirinha para jogar o cabelinho para trás, que o cabelo tá grande, caindo no olho.
É o meu também, tem que tirar essa Pois partezinha é, aqui, mas... essa semana já vou no salão para dar um corte. Mas enfim, Drica, já que eu já falei aqui como tá meu cabelo, né? E aqui, ó, Emanuel dizendo que é deficiente. É deficiente? Não, Manuel, você tem uma deficiência e precisa marcar. Pois Exatamente. é, Manuel, a gente precisa conversar, né, Manuel? Pois é, bora ver essa semana aí se a gente bate um papo, tá? Então, Drica, eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher de pele clara. Estou usando hoje um cabelinho todo para trás com a passadeira preta. Para uns é passadeira, para outros é diadema, né, Drica? Para cada lugar É, chama de um jeito, né? Uma tiara no cabelo. Estou usando um brinco dourado, uma maquiagem levemente, um pozinho no rosto com um batonzinho rosa, tá? E o meu óculos em formato retangular de oncinha. Acho que nem tá aparecendo a minha camisa, né? Mais uma blusa, eu tô com a blusa bem uhum, estampadinha, com top preto. E o meu fundo é completamente branco, tá? Essa é a minha descrição. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje com a Drica, a Adriana Nascimento, a Adriana Santos, né? Porque a gente se conhece já há é, um tempinho aqui do Instagram. E assim, eu gosto muito de dizer o quanto eu sou grata pelas redes sociais, né? Porque ele tem nos aproximado tanto, né? E assim, Tri, que você é uma dessas pessoas que a gente se conheceu aqui através do Instagram, através desse projeto, né? Já há tanto tempo eu estava lendo nossas conversas e vendo quando você foi levar seu filho para tomar vacina. A emoção que você estava, a emoção que uhum, eu estava pela vacina, né? E que perfeito a gente ter tido verdade, essa oportunidade de tomar vacina, né? É bom com demais, certeza. né? E assim, Drica, sempre quando eu começo essa live, eu gosto de me apresentar, né? Como eu já me apresentei, porque tem muitas pessoas que têm deficiência visual e estão sempre aqui assistindo o nosso projeto, nossas lives. E também gosto de falar um pouquinho o porquê desse projeto Descoberta do Diagnóstico, né? Como foi que esse projeto iniciou. E assim, para quem não sabe, eu tenho uma filha de 14 anos que tem síndrome de Down. E desde quando Luana nasceu, na verdade eu descobri na gravidez que ela nasceria com síndrome de Down. E eu dizia, Drica, que queria fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Eu sempre falava isso. Porque eu entendi que era uma missão de vida. Deus não ia me dar à toa, Uhum, Luana. Tem alguma missão aí. Eu sempre pensei assim. Só que eu só pensei, eu nunca fiz nada, né? Eu só dizia isso e nunca fiz nada. E aí, quando Luana fez 10 anos de idade, eu tive um grande bloqueio emocional na minha vida, grandes dificuldades emocionais, financeiras, e eu comecei a buscar entender, né, o porquê de tudo isso. Eu sempre acreditei que nada é à toa, né? E aí, nesse investigar, comecei a estudar sobre o autoconhecimento, comecei a estudar sobre mim mesma. E aí, nesse estudar, eu escrevi um livro, Nosso Bebê Nasceu com Síndrome de Down, e agora? E esse livro, Drico, eu pude contribuir na vida de muitas pessoas, porque eu contei na íntegra todas as minhas emoções, tudo que eu senti naquele momento que a gente recebe um diagnóstico, naquele momento de cada reação, de cada familiar, de cada amigo, né? Então eu pude colocar ali, em palavras, em escritas, tudo que eu estava sentindo. E isso aí foi agregando, né, e contribuindo na vida de muitas pessoas, porque às vezes as pessoas não sabem como lidar com determinadas situações, né? E através da minha história eu pude contribuir. E eu achei fantástico quando eu recebia cada feedback de algum leitor, né? Pessoas me contando e querendo compartilhar também da sua história. E eu achei isso muito, muito legal, muito impactante assim para mim. E aí eu ficava pensando, como é que eu posso fazer mais? Como é que eu posso fazer mais? E aí veio a pandemia, que a gente entrou em desespero no começo, né? Não sabia muito como lidar com essa questão da pandemia, né? A gente se conheceu, acho que foi exatamente nessa época. E aí veio a ideia do projeto, né? Através de uma amiga que eu conheci aqui também no Instagram, a Paty Loretti. E aí eu me inspirei em fazer esse projeto. Uma semana depois que eu conheci ela, eu falei, não, eu preciso realmente fazer algo. E assim começou o projeto Descoberta do Diagnóstico, onde a gente já vai fazer 2 anos de projeto, mais de 80 histórias, né? Que cada história me impacta de formas diferentes
porque assim, eu sempre gosto de falar, cada diagnóstico, famílias diferentes, né, pessoas diferentes, cada um recebe de uma forma, lida com a forma, e não existe a forma certa, a forma errada, né? É a sua forma. Então, assim, julgamento zero, deixa o julgamento lá atrás. A gente não precisa estar julgando ninguém, né, Drica? E aí, assim, Verdade. eu conheci várias histórias, várias pessoas, e isso tem me engrandecido demais, demais. Eu, com certeza, sou uma mulher completamente diferente de quando esse projeto começou. E, assim, sou muito grata a cada um que participou, né, que disse sim para esse projeto. E já deixo aqui o convite, quem quiser vir para contar sua história. Hoje a Drica vai estar aqui contando um pouquinho. A história da Drica é bem interessante, bem legal assim de se ouvir, né? Fiquei impactada quando eu conheci. Então, assim, vou deixar você agora falar, porque a Luciana já começa falando demais, né? Mas é importante deixar registrado aqui, né? O porquê desse projeto, na verdade, o para quê desse projeto, né, Drica? E aí eu gostaria que você se É verdade. apresentasse um pouquinho, falasse para as pessoas quem é a Adriana, né? Fala aí de um pouquinho dos seus filhos, fala aí. Vou fazer igual a Lu também, alguns amigos meus então, estão aqui, né? Para eles entenderem um pouquinho. Quando a gente participa de uma live, principalmente uma live que a gente está falando sobre diversos diagnósticos, a gente tenta falar para todos, né? E aqui a gente tem muitos seguidores aqui que são deficientes visuais. Então eu vou fazer a minha descrição visual, tá? Eu tô vestindo uma camiseta branca, nela tá estampado algo que eu tô tentando defender onde eu moro. Nem toda Isso. deficiência é visível. Ai, que Eu legal. desenhei um eu desenhei um colar de girassol, porque o colar é o símbolo que, Sim. se você ver uma pessoa, né, de deficiências visíveis e não visíveis. Eu Luana tem tenho um cabelo colar. curto, Luana tem esse colar. isso. Aí eu tenho um cabelo curto, avermelhado, também passei um pouquinho de base, tô com um batom bem clarinho, né? Tenho argolinhas, né? Sim. E, e agora vamos me apresentar, né? Eu tenho 45 anos, sou analista de sistemas por formação universitária. Eu sou mãe do Ryan, de 16 anos, e da Rihanna, de 10 anos, até o dia 19 de maio, que ela completa 11. Sou casada com o Eduardo, há 18 anos, né? Eu morei 5 anos na Flórida. Ryan nasceu na Flórida. Voltamos para o Brasil, ele tinha 2 anos e meio, né? E hoje eu não exerço a minha função porque eu tive uma deficiência, como que eu vou colocar? Uma deficiência pós-trauma cirúrgico, né? Sim. Há 11 anos atrás, eu fiz uma cirurgia na coluna que, infelizmente, foi mal sucedida. Eu tive soltura de parafusos que me resultaram em mais 11 procedimentos. Dentre um deles, em 2019, eu tive que fazer uma nova artrodese. E nessa internação, eu tive uma lesão na medula, uma infecção hospitalar, uma negligência e fiquei com algo chamado bexiga neurogênica, ou seja, da minha cintura para baixo, meus órgãos não funcionam, bexiga e intestino. As minhas pernas foi muito minúsculo para não ter pego o nervo, que também tem a função e poderia ser paraplegia. Sim. Mas Deus falou assim, vida, você ainda tem que andar muito esse chão de meu Deus aí, né? E aí eu fiquei com essa deficiência, eu tenho 40% da perna esquerda de força reduzida. Eu não consigo mais dirigir carro mecânico, eu só consigo dirigir carro automático. Automático. E de uns tempos para cá também ficou um pouco mais difícil, porque em 2020, em plena pandemia, eu tive que fazer a última cirurgia, que eu tive que colocar um neuroestimulador na minha lombar. O que é esse neuroestimulador? Eles haviam dado uma opção de uma bomba de morfina. Só que eu sou meio anti contra a medicação, sabe, Lu? Sim. Eu também. São anos de tanta medicação que causam tantos outros, né?
E aí Você toma remédio para melhorar uma através coisa e piora a outra, né? isso. Aí eu conheci essa técnica de neuroestimulador através do meu neuro atual. E aí ele falou assim, pior do que tá não vai ficar. Sim, Eu vou tentar te dar só um pouquinho mais de qualidade de vida, né? E assim, a minha deficiência surgiu dessa maneira. Eu não nasci com ela, na realidade eu acabei tendo há 11 anos atrás, infelizmente, pelo homem. sim. Eu posso falar isso aqui sem medo nenhum, sem Aham, medo de ninguém sim, ir para cima de mim, porque é a realidade, né? entendo. Agora, vamos E como ao do antes de Ryan. chegar do Ryan, né? Como é que foi para você? Porque Uhum. você fez uma cirurgia e depois dessa cirurgia, como foi que você teve esse momento de consciência de que teria toda essa situação na bexiga, no intestino, né? Essa deficiência, como foi? Como foi essa notícia Na para realidade, você? de início, Lu, sempre tinha aquela assim, que toda cirurgia você tem o primeiro ano de adaptação, onde Sim, nervos podem ir novos caminhos, que o corpo da gente é muito inteligente. Então, de 2019 a 2020, eu ainda tinha uma esperança de que os nervos pudessem criar um novo caminho e aí a função da minha bexiga voltasse ao normal ou paliativo, né? sim, E o intestino também. Então, para te ser bem sincera, eu estou digerindo isso do ano passado para cá, que foi sim, onde a minha ficha caiu, né? E aí eu falei assim, eu acho que assim, nada para Deus é impossível, sim, só que se eu só ficar nessa, se eu só ficar assim, dessa maneira, e me. Ai, como que eu vou colocar? Me entregar, vai você tá piorar, né? entendendo? Eu acho que Piora, né, Deus quer Drica? operar, eu acho que Deus quer operar determinadas coisas na vida da gente com a nossa atitude. Sim, Você tá entendendo? sim, Então, aí foi onde eu comecei a falar sobre, foi onde, assim, eu não pesquisei muito sobre, mas assim, eu pesquisei alternativas para mim, como que eu poderia me adaptar. Eu assisti muito vídeo de outras pessoas que eu tenho que me sondar, eu me sondo 4 vezes no dia, eu não tenho sonda fixa, tá? sim, Chama sonda uretral de alívio, onde eu tenho que sondar para esvaziar a bexiga, né? sim, E o intestino, ele é assim, eu não uso bolsa, porque não é necessário, ele tem a função dele, mas não ela completa. Então, eu acabo. Há momentos, assim, que eu tenho que acabo tendo que tomar medicação para fazer uma limpeza, porque ele não está fazendo corretamente o sim. processo dele, né? O ano passado eu passei por um exame que eu engoli uma cápsula, e aí durante 4 dias eu tinha que voltar no laboratório e eles faziam um raio-x para ver o caminho dessa cápsula. Sim, Então, o meu intestino ele funciona 10%. entendi. Ele faz o caminho só de 10%. Então, enfim, eu acho que o intestino foi mais fácil a adaptação, porque querendo ou não, entre aspas, ele funciona. Sim. Agora a bexiga é zero. Eu Deixa acabo eu tirar tendo uma que. dúvida contigo, Trica. O intestino, você fala assim, 10% funciona. Você sente a vontade quando ele quer funcionar? É assim? Você não sente. Não, Ele funciona, mas você não sente aquela vontade que a gente normalmente sente, né? não. Para Eu tenho defecar. que, eu tenho que estar atenta a não passar muitos dias. Sim, E naquele dia que eu sei que ele está, digamos, meio que fazendo os dez por sim, cento dele, eu tenho que ficar atenta para que eu não defeque sem sentir. sim, É entendi, mais ou menos assim. Isso, entendi. isso não acontece toda vez, mas eu tenho que tomar muito cuidado, Sim, porque eu não sinto, né? Porque da minha cintura para baixo, até a metade da minha coxa é parestesiado, sim, né? Então, é, ele internamente ele faz o caminho a digestão faz o caminho, chega no intestino, mas
O expelir não é normal. Entendi. A mesma coisa é a bexiga. Os meus rins funcionam perfeitos, tudo ok, só que Na saída. É a o saída, né? não, isso. Eu não tenho bexiga hiperativa. Eu tenho ao Entendi. contrário, hipoativa. Meu Deus, eu Ela nunca segura. ouvi isso. Só que se eu espirro, ela solta. Se eu Sim, passo em um buraco, se eu levanto bruscamente, então se é igual um balão. Se sim. apertar o balão, Entendi. ele estoura. Entendi. Ou quando você está brincando com um balão de água, Aham. aí ele tenta sair um pouco, Sim, né? Aí é sim. dessa aí tem que se adaptar, eu tenho que imaginar se vai. E assim, a cada 4 horas, também não tem infecção, tenho que sondar. E essa parte do sondar, para mim, que foi mais difícil, Lu, para me adaptar. Eu não É, tenho condições financeiras de ter um sim, home care a cada 4 horas sim. para vir sondar, né? E Uhum. aí, como sondar na rua? Pois Como ir é. para um trabalho, cliente comercial? Se a minha casa já não é estéril, você imagine uma empresa. Ah, Não é. Maria, Por é. mais que tenha seja a empresa top mind, não sei das quantas aí, que a faxineira está lá direto, mas não é. Sim. É um ambiente cheio de Aham, bactérias, cheio de, né? com certeza. E assim, Ah, eu não digo só Brasil, que nem como eu morei fora, eu acho que nenhum país está preparado. Pode ser sim. o país de primeiro mundo. Aham, Não está preparado para determinadas com certeza. acessibilidades como essa, por exemplo, entendeu, Lu? Verdade, verdade, Drica. E quando você. Eu fiquei sabendo dessa sua história, né? Eu fiquei refletindo sobre várias coisas. E aqui agora, você contando mais detalhes para mim, né? Eu fiquei aqui pensando sobre uma situação que aconteceu comigo. Como eu falei, né? Eu busquei muito essa questão do autoconhecimento. E estou, porque quando a gente começa a estudar sobre a gente mesma, quando a gente começa a buscar sobre autoconhecimento, é um caminho sem volta. Não tem como você parar. Você quer sempre mais, você quer sempre conhecer mais. Porque a gente é uma caixinha de surpresa, né? E aí, Drica, um determinado curso que eu fiz com um terapeuta, né, maravilhoso, a gente teve um momento, a gente tem sempre esse momento de agradecer toda a nossa parte do corpo. E a gente tende a não fazer isso. Tanto é que eu lembro, nas minhas primeiras aulas, de agradecer o fio do cabelo, a unha do pé. Eu ficava dando risada, falei, meu Deus do céu, que loucura isso aqui. Eu agradeci os olhos, a gente tinha que agradecer tudo. Os ouvidos, a boca, o nariz, né? O couro cabeludo. E aí a gente acha que é maluquice, que é loucura. E aí, quando vem uma situação dessa, né? Tanto é que eu aprendi que toda vez que eu vou no banheiro, que eu fico sentada, é o momento que eu faço meus agradecimentos, né, ao meu corpo. E no começo foi muito louco isso para mim, porque a gente não está acostumado a isso. Mas aí, quando vem uma história dessa como a sua, então, como não agradecer a minha bexiga? Como não agradecer o meu intestino? Entende, Drick? Então, assim, que vem a sua história para trazer essa reflexão, né? Da gente agradecer. E Drica tem que agradecer porque ele está funcionando, né? Porque o intestino Sim, está funcionando sim. 10%, porque seus rins estão funcionando. E a gente trazer esse hábito de agradecer o nosso corpo. E muitas vezes a gente acha que é óbvio ele funcionar, que é normal ele funcionar. E a gente só dá valor quando acontece uma situação dessa, né? É aquele ditado, a gente só dá valor quando perde, né? Então, Uhum, assim, me uhum. fez muito essa reflexão aqui agora do Bruno Gimenez. Quem não conhece ele aí nas redes sociais, um terapeuta maravilhoso que eu sigo, né? E me trouxe essa reflexão que eu trago para minha vida. Ó, a Ana colocou aqui o Bruno. Isso mesmo, Ana. É o Bruno Gimenez. Aprendi com ele, minha filha, e trago isso para minha vida. Não largo mais, né? Porque é interessante a É isso gente fazer mesmo. isso, né? Para mim foi difícil. Você imagina, eu tenho 45 anos. Querendo ou não, é um lado feminino da gente, você tá Sim, entendendo, Lu? sim. Algumas pessoas acham, ai, não faça essa comparação. Não estou comparando, mas para alguns entenderem, sabe uma mulher
quando ela tem que ser mutilada por conta do CA na mama, Sim, isso para mim, eu acompanhei duas pessoas na família. O que eu não se compara a uma dor, mas é o mesmo momento de luto. Na realidade, se eu digo para você, há momentos que eu tô bem e há momentos que eu sim, entro no luto sobre claro. isso. Porque eu sou ser humano, eu sou Sim, falha, então sim, tem momentos que eu consigo falar numa boa sobre isso, inclusive eu falo, porque é algo, eu estava conversando com o meu urologista, que não são muitas pessoas que comentam sobre isso, mas é um índice muito grande de pessoas sim. que têm que se sondar. Aham. Você está E entendendo? tem muita gente que pode ter É, é, vergonha, né, Drica? E não tem que ter vergonha. Pode acontecer com qualquer pessoa. vergonha. Ninguém tá E outra livre disso. coisa, a, vou dizer, eu não lembro quando que eu desfraudei a Rihanna, enfim. Falei assim, nossa, eu não vou ter mais que andar com bolsa de segunda muda. Hoje, Lu, eu ando com uma bolsa de segunda muda e não é para os meus filhos, Sim, é para mim. sim, Porque há situações que eu posso ter um escape, há situações que eu posso sair e eu posso comer algum alimento que, que, que me faça mal, e como eu não tenho essa contratura, aconteça algo sim, na rua, sim. tá entendendo? E assim, eu uso aquelas, não é sempre, mas quando eu saio e fico mais do que 4 horas fora, eu acabo usando pants. São aquelas, são fraldas, só que Sim, de vestir, não sim. as de velcro, porque elas Eu são sei. muito É tipo uma grandes, calcinha, né? aí. É tipo uma calcinha, né? Isso. Sim. Então eu saio com elas, por quê? Vai ser mais do que 4 horas. Eu sei que a minha bexiga vai, É mais vai confortável encher. para você Eu não, também, né, Drica? Mais seguro para você. exatamente. Eu sei que eu não vou conseguir me sondar. Não é tudo que a gente consegue prever que vai voltar em 4 horas Sim, para casa, entendeu? Então, se ali tiver um escape, ué, o bebê, a gente não esperava a fralda encher para trocá-lo? isso, exatamente. Na realidade, para mim, é agora. Se de repente tiver um escape, porque não é um escape tão grande, porque a minha não é hiperativa, a minha é hipo. Sim, Então, ela dá alguns escapes, mas não aqui aquele monte de descer por perna abaixo, sim, porque só se tiver uma pressão, ou nesses 3 anos, desde que eu tenho, nunca aconteceu de, né? sim, Mas tem alguns escapes que possa vir a molhar a roupa e tal. E eu saio. Eu vou fazer o quê? Eu vou me descabelar? Não é legal, porque aí, né? sim. Mas eu vou fazer o quê? Então, quando eu saio, que eu sei, aí eu acabo tendo que usar. Isso chama-se adaptações. É, A gente se adapta na vida. Você tá entendendo? sim. E eu tive que aprender a me adaptar. E eu continuo numa adaptação diária, entendeu? E eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha nenhuma, Lu. E isso é De coração, maravilhoso. não, E isso é maravilhoso, esse não não, ter vergonha. Porque eu não. acho, Drica, que muitas vezes o que dificulta o ser humano é a vergonha que tem de expor seus sentimentos, de falar, de dizer, não, eu não estou 100% ainda recuperada desse diagnóstico, de receber essa notícia, porque não é fácil, né? É muito fácil dizer, ah, você Uhum. tem que enfrentar, estar assim mesmo a situação, esquecer isso aí, vida nova, não é assim não. É você é mudança total de rotina da sua vida, né? Então, assim, não é Exatamente. fácil. E aos pouquinhos que você vai fazendo essa adaptação e vai trazendo isso, eu tenho certeza que não existe fase do luto, né? Fase não existe tempo, né, para um luto. E cada vez mais a gente vai aprendendo mais a lidar com isso aqui. E a Ana está aqui falando, ó, que ensinou os filhos a agradecer toda a parte do corpo, que no início eles riam e depois já é natural. Aqui em casa é assim também. Eu ria muito no começo, quando eu estava em pleno curso, assim, eu me acabava de dar risada. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje eu faço com maior naturalidade, com maior prazer, assim, sabe? Porque a gente precisa agradecer cada órgão do nosso corpo, tudo, né? A gente precisa agradecer tudo. Exatamente. Mas a parte do nosso corpo a Isso gente mesmo. acha que é normal, que como é nosso, assim, né? Deus que deu, não precisa agradecer. E não é bem assim. É verdade.
Que maravilha. Jaque, meu amor, beijo. Ai, tá gente, cheio de gente querida aqui. Eu já passei os nomes aqui, mas estou vendo Jaque aqui agora, Roberta. Beijo grande no coração, gente. Ó, deixa o convite aí, viu? Quem quiser vir contar sua história, é bom demais. Bom demais. E a gente já ouviu aqui, né? Um pouquinho do receber a notícia da, da, da Drica. Só que agora ela tem que passar para como foi o diagnóstico do filho, gente. Porque como vocês viram aí o tema que eu coloquei, né? Inclusão para mim, inclusão para meu filho, inclusão para todos. Todos nós queremos inclusão, né? E a Drica, ela É. teve essa situação, né, de saúde aí por conta de um erro médico e tem um filho também. Conta aí pra gente qual o diagnóstico, conta pra gente aí como é que foi tudo. Bem, eu tenho um fofo porque ele é um fofo, né? Eu sou mãe, suspeita a falar, mas É a mãe quem puxa-saco, conhece ele né? sabe. Qual é a mãe que não é puxa-saco? É. Quem já teve a oportunidade de conhecer ele sabe que ele é um fofo. Ajuda o Inclusão em Ação, a Adri, a Julara, todas essas tiveram a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, né? O Ryan tem 16 Você e Ju anos, moram o na Ryan mesma nasceu. cidade? Vocês são de Guarulhos? Ju também é de Guarulhos? Não, não, elas são do interior de São Paulo, mas em dezembro Sim, nós nos reunimos na casa da Adriana Cristino, que é mais. Para a Adri é mais fácil, né, por conta do diagnóstico do Nicolas, nós irmos até ela. Então, sim. nos reunimos lá em Sumaré. Dá 1 hora e meia da minha casa até lá. Agora, Ju não, Ju já mora mais no interiorzão, são 6 horas de viagem daqui até Ibirá. Ah, Mas ela tem família em Minas, que aí ela ia estar nessa época lá, e aí nós nos reunimos, porque Ju também eu conheci ela. Na realidade, eu te conheci através da Ju. foi. Eu conheci a Ju um ano antes da pandemia, porque eu já estava procurando colar por conta de Sim. Ryan e tudo mais. Aí eu comprei e nessa compra, como com todos os clientes dela, ela acaba criando Uma amizade, né? aquela. É, a Ju é Exatamente. maravilhosa. Aí eu comecei, inclusive, uma das minhas primeiras lives onde eu falei sobre o que aconteceu comigo, foi uma das primeiras, não, a primeira foi com ela, né? E foi assim que ela conheceu o Ryan pessoalmente, que foi em dezembro, né? O Ryan, ele tem 16 anos, ele nasceu nos Estados Unidos, mas com 2 anos e meio. Nós voltamos para o Brasil por causa que a crise na troca dos presidentes lá, Bush e Obama, ficou muito complicada e eu pensei da seguinte maneira, bem radical. Se for para mim passar fome aqui, eu passo fome no Brasil, porque no Brasil eu tenho RG e CPF, Aham. né? E eu tenho família. Então eu falei para o meu marido, eu acho que é o momento de nós voltarmos, né? Aí nós voltamos para cá, o Ryan chegou aqui com 2 anos e meio. Só que lá atrás, Ryan tinha algumas alterações, como ele nasceu com um problema respiratório muito grande. Se eu falar aqui, vocês vão matar a charada, mas ele tinha umas estereotipias muito assim, né? Ele tinha fixação num personagem, ele não andava na ponta do pé, mas ele gostava de dançar só com um pezinho, Sim. né? E ele era não porque ele tá vivo, né? Graças a Deus. Ele é muito inteligente, né? E só que para nós, a gente achava que estava lidando com um super bebê, né? Sim. E como a gente não tinha acesso tão fácil assim à área, não que ele não tivesse direito, ele tinha direito de tudo, mas a gente também não tinha a experiência de talvez estar aí pesquisando e até então não tinha me dado nenhum problema, além do que isso, Sim. mesmo porque a gente ficava muito dentro de casa. E aí eu comecei a cuidar de crianças enfim, ele tinha assim, analisando não tanto, mas ele convivia com as crianças, do jeito dele, mas convivia. E aí, com 1 ano, mais ou menos, ele era mestre em montar quebra-cabeças, montava Lego de uma maneira assim
que o que estava na caixinha ele montava, só que depois ele montava outra coisa totalmente da mente dele, Sim. que era porque o Lego te dá essa possibilidade. Aí nós voltamos para o Brasil, aí teve aquela mudança brusca, né? Cheguei aqui, com menos de 15 dias eu fui trabalhar, minha mãe teve que cuidar dele, ele não falava português, ele só falava inglês, Sim. onde ele falava beach para minha mãe, que era praia, minha mãe entendia queijo. E aí, Ai, meu aí ela Deus. me ligava, eu não podia atender, Traz né? queijo Porque pro naquela época menino. não tinha um WhatsApp, isso, ela, Adriana, pelo amor de Deus, o que o menino tá falando? Aí explicava, e aí veio as adaptações, né? Aí o pai ficou 6 meses longe dele, porque ficou lá providenciando que nós conseguimos mandar nossa mudança para cá, enfim. Aí começaram a, assim, essas alterações, hoje em dia faz sentido, mas Sim. lá atrás, para nós, Na época não, né? era algo normal. Sim. Ele era uma criança extremamente. Ele não era de mexer nas coisas, mas ele era muito agitado, de querer estar voando das coisas. Se tornava até perigoso, né? Sim. Muito, muito ativo. E nós tivemos grandes dificuldades aqui, às vezes, quando saía para determinados lugares, ele entrava em crise, chorava de uma maneira que eu me lembro, como se fosse hoje, eu tive que sair de um casamento, porque senão ele ia, acho que, se sufocar com o próprio choro dele, né? E isso lá atrás acontecia. Ele, quando passava alguma coisa que ele tinha que chorar, ele engolia o choro e ficava roxo, era uma loucura. Enfim, aí veio a fase escolar dele e ele se saiu muito bem. A fala dele foi até antes do tempo, que assim, uma coisa que eu coloco aqui, tudo tem o seu tempo certo. Então, Verdade. se demora a falar, alerta. Se fala cedo demais, alerta. Então, tudo tem o tempo certo. Sim. Ah, mas como que a gente sabe o tempo certo? A gente vai descobrindo, né? Enfim, com os profissionais da área de saúde e tudo, né? E aí começou a fase escolar, ele se saiu muito bem no pré, ele saiu muito bem no Fundamental 1, só que quando foi para o Fundamental 2, Lu, aí começaram os problemas, né? Ele não conseguia focar, ele não conseguia prestar atenção, né? E ele é uma criança, assim, desenha, gente, perfeitamente. Depois, quando a Lu postar a live aqui, eu vou colocar o Instagram deles para vocês verem. O desenho dele, assim, eu já não vi. é, assim, a gente... Eu vi, a gente bem diferente, né? Os desenhos, assim, bem artista mesmo. Ele começou no desenho à mão livre, e hoje em dia ele está conseguindo focar mais no desenho gráfico, que não deixa de ser uma aptidão, né? Sim. Eu, por exemplo, se eu sentar na frente do computador, eu não vou conseguir desenhar um anime nem nada. Então, a gente começou a ter problemas. Ele sofria muito bullying, porque ele era muito infantil, né? E aí ele saiu desse colégio. Não, mas eu vou contar um fato desse colégio aqui, porque serve de alerta até para muitas mães aqui e alerta para todas as instituições de educação, tanto as privadas quanto as do governo. Uma turma de crianças falou para ele: escreva seu nome no banheiro. Lu, o nome do menino é Ryan Edward Bastos. Tem a gente sabe que tem aí, esqueci o nome quando é o mesmo nome, né? É quase impossível de aparecer alguém com este nome. Sim. Brian Edward Santos Bastos. Entendeu? Principalmente aqui no Brasil, né? Brasil, Enfim, ele foi e escreveu, Lu. Aí a diretora da escola chamou ele e falou assim: Brian, quem que escreveu isso? Ele falou: eu. Ué, se foi ele que escreveu, simplesmente a escola deu uma suspensão para ele e fez ele ficar lavando a porta
de um banheiro, porque ele tinha escrito com a parte grossa da caneta, então riscou a madeira. Sim. Mais de meia hora lavando. Ele tinha 8 anos? Meu Não, Deus. não. Ele tinha uns 9 anos. É. Aí aconteceu desse jeito. E ainda não sabia do diagnóstico, Sim. tá? Por isso que eu ainda não cheguei para falar, para mostrar algumas pontuações do Sim. que acontecia. E aí foi quando eu fui chamada na escola. Aí eu falei, meu filho foi chamado de vândalo. A escola falou que quem faz isso é um vandalismo, e eu sei Sim. que é. Mas fez, ele não fez como vândalo. Ele Sim. fez porque disseram para ele que ele tinha que deixar o nome dele ali no banheiro. E eu não tô passando a mão na cabeça dele, não, Lu. Eu falo com propriedade. Eu entendo. Entendeu? Sim. Eu falo com propriedade. Eu sei o que eu tô falando. Naquela época, é claro que eu não fiquei contra o meu filho. Aí eu perguntava para ele, filho, mas por que que você fez isso? E eu vi que ali tinha uma inocência. Sim. Então eu falei para o colégio, para a direção, falei, mas desculpa, ele está falando que foi ele. Por que que vocês estão dando uma suspensão para Que ele? vândalo é esse que assume assim, né, com tanta facilidade, naturalidade, né? Exatamente. E por que que vocês fizeram meu filho ficar lavando algo que não vai sair? Vocês puniram ele com uma suspensão, mas vocês não tinham que ter obrigado ele a ficar lavando algo que vocês sabem que vai sair, né? Enfim, aí aquilo começou a me incomodar. Ele sofria muito bullying porque ele sempre foi muito infantil, Sim. né? E, e enfim, aí começou uns questionamentos. Aí eu escutava, aí ele era uma criança que ele fazia assim. Alguém chegava na minha casa, ele não era uma criança que gostava do abraço, que gostava do, né? Só que a gente falava, abraça, filho. Então ele dava esses troncos aqui. Ele dava os troncos, mas ele socializava assim com as pessoas da seguinte maneira: ele ia lá pro quarto dele, desenhava algo maravilhoso. Aí chegava e falava para a pessoa: olha meu desenho. Ah, sim. Aí a pessoa: nossa, Ryan, parabéns, que lindo. Ele voltava pro quarto, aí ele fazia outro desenho. Olha meu desenho, né? Sim. Aí, enfim, que é os famosos hiperfocos, né? Aí, tudo bem. Aí, algumas pessoas da família falaram assim, Adriana, acho que você precisa procurar um apoio. O Ryan, ele é diferente, Sim. né? Não estamos dizendo, ele é diferente. Por que que você não pesquisa sobre isso, né? Mas nunca ninguém chegou. Na realidade, o diferente que eles falavam para mim era que era diferente, Sim. porque ele era dessa maneira. Aí chegou-se a confundir que, como eu engravidei da Rihanna com 6 anos, disseram que ele teve um trauma muito grande, porque de Sim. repente ele era De só ciúme, ele, né? e chegou a Aquela velha irmã, história do e de ciúme. repente invadiu. Aí eu olhei assim e falei, gente, desculpa, eu acho que eu não concordo com isso, mas tudo bem. Aí foi quando a gente mudou ele de colégio, aí nesse colégio começou o filme de horror, Lu. Aí eu era chamada no colégio toda semana porque ele não focava na aula, Sim. porque aí o professor achava que ele estava faltando com respeito, porque o professor falava com ele, aí ele estava olhando. Ele estava dentro do famoso mundo de Ryan, né? Sim. E aí hoje eu falo para mim, que profissional é esse que me chama para eu assinar um documento de falta de respeito, né? Sim. E quando a gente estuda isso lá atrás, na minha época, chamava-se magistério. Aham. A gente aprende a lidar com isso, mas isso não existiu. Existiu o famoso número. Eles queriam tratar como número. Até que teve uma coordenadora que me chamou e falou assim: mãe, procura uma psicopedagoga para o Ryan, porque ele é muito inteligente. Eu acho que está existindo algum bloqueio. Aí eu fui procurar. Se eu não tivesse ido para a psicopedagoga, eu já estava pensando em dar aula de reforço para ele. Aham. Que na realidade não é isso, né? Que ele Sim. precisava. E aí eu fui para a psicopedagoga, ele fez acho que 5 sessões. Na quinta, ou até menos, eu não consigo lembrar agora que já faz algum tempo. Ela chegou e falou para mim assim: mãe,
Aí é onde começa o diagnóstico. Mãe, o Ryan tem traços de autista. Eu virei para ela e falei assim, você é louca. Eu acho que quem está precisando se tratar é você. Virei as costas, Lu, e deixei o meu filho 1 ano sem tratamento. E aí o meu filho só foi piorando, piorando. Mas qual que foi a piora dele? Ele piorava cada vez mais na parte da educação, de focar na aula, Sim. né? E aí Do começou respeito, aquele né? famoso... Do respeito. Isso, aí começou... Aí sabe aquela parte que a gente conversou até hoje sobre a redundância das coisas, Sim, das palavras figurativas? isso. As crianças, aí as crianças começaram a perceber que ele era inocente e começaram a jogar palavras de baixo calão que ele achava que era normal. Aham. Até que chegou no momento que ele falou algo que me chamaram e queriam afastar ele do colégio como se ele fosse como se diz, um maníaco. Sim. Aí eu falei, pá, nós não estamos falando da mesma criança. E eu não sou do tipo da mãe que passa a mão na cabeça, não. Né? Que na realidade, hoje em dia, a psicóloga até fala que às vezes eu tenho que ser um pouquinho menos general. Sim. Mas é que eu fui criada assim, entendeu, Lu? Eu fui criada desse jeito e consegui sobreviver. Aham. Lógico que eu revejo muito dos meus, eu revejo muitos, né? Eu tento, né? Mas, enfim, aí eu falei assim, como que é? Não concordo. Aí, de novo, essa coordenadora que ela até faleceu e eu sinto muito porque essa instituição particular, ela perdeu uma grande profissional, porque o Sim. resto dos funcionários lá não estão aptos e nem capacitados de lidar com o ser humano. É É uma isso que eu pena, né? tenho, e eu tenho depoimento de outras mães também, né? Mas, enfim, aí foi quando ela falou, Adriana, olha, eu vou te dar o contato dessa profissional aqui, e você vai até lá, que o Ryan precisa muito, senão a gente vai perder ele. Aí ela me deixou desesperada. Eu falei assim, como assim, Rosana? Eu vou perder meu filho em que sigilo? Ela falou, vá, procure. E aí, no futuro, a gente volta a falar isso. É isso que eu tenho para te falar. Com essa atitude dela, eu acho que também ela era meia privada de, sabe, o Lu, de ajudar. Eu não sei te dizer Sim. o quê. Mas eu, analisando, eu sinto isso, entendeu? E aí foi quando a gente chegou até a psicóloga dele, que até hoje é a mesma, Sim. e algumas pessoas falam, isso não pode, desculpa. Para o meu filho surtiu Aham. efeito. Ah, nós estamos aí hoje, com que depois eu vou chegar e comentar aqui. Então, para mim, eu sou do tipo da seguinte, que é uma outra coisa que eu tenho que tomar cuidado quando eu uso muita linguagem figurativa, porque senão ele leva muito ao pé da letra. Em time que está se ganhando, não se mexe. Sim. Eu penso mais ou menos dessa maneira, sabe? E aí a Sandra começou a fazer a investigação dele, eu levei todo o histórico, levei o histórico da outra psicóloga que tinha colocado. Aí nós começamos todos os exames que tem que se ter. Não, é assim, pessoal, não é que o autismo ele é detectado no exame Sim. clínico, não. E o exame clínico que dá, ele não dá autismo, ele dá comorbidades que a pessoa que esteja no espectro possa ter. Não existe um exame que está escrito assim, Isso. espectro autista. Não existe. São testes que são aplicados junto com todo o histórico clínico E da pode levar pessoa ou da criança. um Ou... bom tempo, né, Drica, assim, para poder realmente sair esse diagnóstico, né? Isso. Aí a Sandra começou a aplicar todos os testes nele. Junto com esses testes, nós temos processamento auditivo central, porque o problema maior dele é o cognitivo, de focar na escola, aprendizado em determinadas matérias e tudo mais. Fez eletroencefalograma, fez o audiométrico, fez tudo o que é necessário para que ela comece a aplicar e saber como aplicar os testes. Isso também é muito importante. Em cima desses exames, aí também se faz seguir
qual a vertente que tem que seguir, qual o caminho que tem que seguir, né? Então, foi aplicado e levaram-se aí mais 3 anos para ela fechar o diagnóstico, calma, falei errado, a indicação Sim. do diagnóstico dele. Ou seja, com todo esse material, aí agora nós temos que partir para os profissionais da área de saúde, médicos que possuam CRM. Quais são esses médicos? Psiquiatras e neuros, Sim. né? Tentei os dois. Aí não conseguia no convênio, uns falavam que eu estava colocando problema no meu filho, outros vinham com outras informações, e aí eu comecei a ficar um pouco cansada. E a Sandra falou, mãe, não cansa, é assim mesmo. Uhum. Mas enquanto isso, nós vamos seguindo aqui. O meu filho não focava em mim. Eu vou falar um negócio aqui que algumas pessoas podem até dar risada, mas lá atrás, antes de ter a indicação do diagnóstico dele, eu assistia muito Super Nanny. Sim. E a Super Nanny falava assim, desça ao nível do seu filho e retenha a atenção dele. Peça que ele olhe para você. Mesmo que ele não olhe, fique na altura dele para que ele crie confiança em você. E assim eu começava. Eu não fazia corretamente como ela dizia, mas eu falava, filho, foca na mamãe. Filho, foca na mamãe. Tanto é que hoje ele brinca comigo quando eu tomei a aérea, ele fala assim para mim, mamãe, foca em mim, mamãe. Foca em mim, por favor, eu preciso falar com você. Mamãe, foca em mim. Até o meu marido às vezes brinca, Adriana, fecha aqui, pelo amor de Deus, foca em mim, né? Mas é verdade, às vezes, e foi dessa maneira Sim. que a gente conseguiu chegar ao colégio atual dele, né? Que eu vou chegar aí também. E aí ela levou 3 anos para fechar a indicação dele, e aí começou a peregrinação de mais 1 ano para mim conseguir um profissional, porque aí, por mais que a gente tenha a indicação, às vezes alguns tratamentos você não consegue se você não tiver o laudo fechado. Infelizmente, eu não tinha condições financeiras de ficar pagando o particular. E até hoje, a vaga dele para psiquiatria ou para o neuro nunca saiu, Lu, pelo SUS. Imagine. Até hoje. Se ele tem 16 anos, a gente começou essa investigação, aos 10, mais a parte dos profissionais da área de saúde, a gente começou aí pelos 11, 12 anos, veja aí, coloque aí, quantos anos? Não saiu, né? Mas, enfim. E aí, aí eu comecei a partir para os particulares. Saí pedindo ajuda da família, aí fui em vários profissionais renomados aqui de São Paulo, e um quase fechou, mas aí ele queria que eu gastasse dinheiro com algumas coisas que, no caso do Ryan, não ia adiantar fazer, Sim. que era estudo genético e tal. E aí eu falei assim, meu Deus. Até que eu falei assim, vou procurar no convênio. Procurei no convênio, marquei, e foi esse que fechou o diagnóstico dele. Aí, finalmente, nós tivemos o laudo do Ryan como espectro autista. No CID antigo era o 84.5, que era a síndrome de Asperger, e no novo já não é mais esse, mas o dele se enquadra no nível 1, suporte 1, que ele eu não sei falar corretamente aqui, mas resumindo na linguagem de mãe, ele não precisa de suporte, ele é independente, mas ele está dentro do espectro devido a todos os testes que fizeram, né? E na escola atual dele, o que aconteceu? Esse foca em mim, mamãe, foi literalmente o que a psicóloga chegou lá e colocou para os professores, olha, ele precisa de algo para reter a atenção dele. Então, às vezes eu estou falando com você aqui, essa caneta passa aqui em mim, você está vendo que a caneta está passando aqui. Pronto. Esse azul pode tirar o foco dele da sala de aula e é onde ele entrava no mundo e não, né? Aí o que tinha que ser feito? Reset. Já ouviu falar em reset do computador? Já. Literalmente isso. Eu, como analista de sistema, eu analiso desse jeito para poder colocar. Era pegar ou pedir para ele beber uma água, ou de repente pedir, ai, Ryan,
você pode organizar aqui o meu material em cima da mesa? sim, Ou então, nossa, Ryan, vai ali, liga o ventilador da sala. Pedir para ele sair daquele momento que ele tinha sim. desfocado, Dentro do coach a dar gente uma. trabalha assim, viu, Drica? Dentro do coach a gente usa essa para poder é como se fosse assim para disfarçar a mente, né? Distrair a mente, entendeu? Limpar aquilo que Isso, de repente não é algo que retém a atenção dele, que infelizmente, diferente da gente, que a gente não gosta de determinadas coisas, mas nós sabemos que nós temos que aprender, porque lá na frente a gente precisa do certificado, e sim, algumas matérias ele não me escuta, porque no momento ele está trabalhando, então ele não vai ficar sabendo. Algumas das matérias a gente usa, mas outras não, mas a gente precisa para sim. ter uma Para base. constar ali, Né? isso. Para ter uma Isso, noção, isso né? é real. Exatamente. Hoje ele já consegue entender isso, ele, né? E aí foi quando a gente começou com o diagnóstico dele foi fechado em 2018, né? Onde eu tinha o 2018, o último relatório, o relatório completo da Sandra foi 18. Porém, em 2015 nós já começamos o tratamento Sim, sem estar fechado, porque entendi. já tinha uma indicação. Então, isso não impede da gente começar. Então, isso ajudou Fica a muito. dica aí, E de né, para lá quem para está cá, assistindo e está nesse processo de investigação, não deixa de exatamente. fazer já o que tem que ser feito, porque se não for, não vai perder, tudo é E aí, aprendizado, né? exatamente, aí de lá para cá, graças a Deus, a gente só teve progresso. Ele teve que tomar Ritalina por um bom tempo, Sim, só que agora, há um mês, nós tivemos uma grande. Algumas pessoas dizem, mas se precisar. Não, se precisar, ele volta a tomar. Mas para mim foi uma grande vitória. A psiquiatra dele deu alta do Ritalina, porque ele mesmo. Isso também é muito importante, os profissionais da área de saúde escutarem eles, né? sim, Escutarem o que a gente coloca. Então, ela mesmo falou, ele disse que, olha, eu consigo, quando eu não estou focando, eu mesmo tento me dar o reset, né? E para mim poder voltar ao foco, porque eu sei que eu preciso estudar, eu preciso pelo menos cumprir a média e tudo, né? E aí agora, em janeiro, ele conseguiu prestar é, um, ele passou por uma entrevista e começou o primeiro estágio, só que aí, sim. infelizmente, ele acabou pegando Covid. E aí, quando ele voltou, essa empresa achou que ele não se readaptou ao pós-Covid, mas a agência de emprego, vendo isso e achou que ele era capaz, sim, Sim, de continuar em outro. Outra coisa que eu quero colocar aqui, via vaga normal, tá, pessoal? Eles podem, sim, prestar sem vaga precisar estar normal. Quando eu concorrendo falo a vaga normal, PCD, não é isso? a vaga de PCD, exatamente. E é isso que as pessoas têm que entender. Eles são capazes. O espectro do autista, as pessoas têm que entender que o espectro do autista não é aquilo que as pessoas colocam na cabeça, que é lá atrás aquela imagem que a gente tinha da criança batendo a cabeça no sofá, Sim, se machucando toda. Espectro, é algo muito grande, entendeu? Então, os autistas de nível leve, eles têm capacidade, sim. E eu sou prova viva e ele também, alguém me perguntou foi a aqui Roberta, se ele é se ele TDAH também. também, ele é autismo e uma eu não gosto de falar essa palavra, Lu, fala comorbidades que vem junto, né? Sim, É TDA, não é TDAH, ele tem só o TDA, né? sim. Enfim, ele conseguiu, e eu acho assim, eles são capazes. O meu filho foi capaz, continua sendo capaz. O estágio que ele está fazendo, ele trabalha num mercado e ele é estoquista, ele é o garotinho do biscoito. Que Ele fofo. fica, Eu fiquei tão feliz ele quando fica no você me mandou a corredor. mensagem que ele estava trabalhando, né? Foi na empresa Isso. anterior que ele estava, mas assim, como é gostoso, imagina assim que para uma mãe, né? Ver seu filho realmente ali É, se desenvolvendo, e ele deve estar amando o seu biscoitinho, né? sim, aí ele organiza o corredor, né? Sim, Repõe o estoque, tudo. E um outro recado que eu vou deixar aqui,
Não é porque o que eu estudei. Eles são muito. Quando eles se propõem a fazer algo, eles fazem com excelência. Então, Aham, muitas empresas que às vezes têm esse mito de que não quer. Um autista, vocês estão perdendo grandes profissionais. Porque verdade. quando eles se propõem a fazer e eles se prestam a fazer, eles fazem. O que eles se propõem a fazer, eles fazem com excelência. E isso, você pode ter certeza, todos do grau leve que tem, que são verbais e tudo, eles fazem. Eu sigo tantos autistas adultos aqui, nossa, que eu falo assim, abro a tela assim, sonho de consumo para o futuro do meu filho. Aham. Rodrigo, e tem muitas pessoas que com certeza nem sabem que são autistas, né? Exatamente, exata. Ó, eu trabalho na área de TI. Eu posso falar para você? É uma área que tem vários, Lu. Sim, E eu lidei com muitos. Hoje, eu sabendo como que é, eu isso, lidei com muitos que isso, não sabem que são autistas. sim. Eu digo assim, ó, eu não tenho convivência assim com ninguém autista, né? Pelo menos diagnosticado. Mas assim, de conhecer o que você está falando aí para mim, né? Vendo história de outras mães contando, conhecendo nas redes sociais, depoimentos, essas coisas todas, eu fico observando quantas pessoas que a gente conhece que de repente, se fizesse uma investigação, de repente teria lá um traçozinho e não sabe, né? E seria É, mais fácil é isso mesmo. se realmente descobrisse, né, É, Drica? Se realmente tivesse esse olhar profissional. até mesmo para a gente tratar às vezes, ô Lu, existem autistas aí que convivem, que vivem uma dificuldade tão grande, talvez por não ter o diagnóstico. Aí você não tem o diagnóstico, você vai seguindo a vida. Aí às Sim. vezes você não procura um apoio, você não procura uma terapia, Isso, porque o autismo, não, o autismo, como eu coloquei o espectro, necessariamente você não precisa de medicação. sim, Necessariamente você não tem estereotipias. Necessariamente, o meu filho é verbal. O sim, meu filho, lá atrás, ele tinha uns movimentos na mão, né? Que hoje são zero praticamente. Só que ele tem um hiperfoco que é no Beyblade, que é aquele brinquedo de rodar, né? sim. Inclusive, ele tem um Que canal, roda ele aqui, faz né? isso, ele fez evento, isso, ele fez evento, então ele tem hora que eu percebo que ele fica imitando como se ele estivesse girando a Sim. catraca, né? Uhum. Então, tudo que você passa assim, só no conversar com você, só que as pessoas não assim, acaba convivendo, porque aquele negócio, o autismo não, ele não é uma doença, né, Sim. Lu? Ele é uma condição neurológica, só que ele vem acompanhado de outras, Uhum. alguns casos vêm de outras comorbidades, né? Drica, eu tô lembrando aqui que já teve uma mãe, eu não lembro quem foi, que eu tô na dúvida, na verdade, quem foi essa mãe, com o diagnóstico de autismo, que no investigar do filho descobriu que o marido também era. Não sei se foi a Ju. Sim, É Ju? foi a Ju, o Foi marido Ju, né? dela. Isso, foi a Eu Ju. estava na dúvida se A foi gente Ju. não precisa ir muito longe. Ah, eu não tô conseguindo lembrar o nome, mas ele fala assim tão calmo. É o Autistando? Eu não lembro o nome dele. Ele entrou, depois eu vou procurar e eu te mando Sim. no teu, No meu direct, mande tá? pra mim E ou eu vou no zap. pra Ju, isso, eu vou perguntar pra Ju, porque ele já fez várias lives com a Ju. Na investigação do filho dele, ele descobriu que era autista e eu vou falar pra você. Acho que tem 2 ou 3 anos. Pois é. Ele tem 40 e poucos anos, tem 2 ou 3 anos que ele Ah, eu quero descobriu. convidar ele para vir fazer uma live comigo, para eu conhecer mais. Isso, eu vou perguntar. Eu não sei se é o autista, eu não tô Sim. conseguindo me. Ai, mas ele é um fofo, assim, sabe? Ah, eu quero conhecer. Isso é bom, né? Porque a gente vai vendo que, às vezes, como a gente estava falando lá no começo, né, do questão do agradecimento e tudo, aí muitas vezes a gente acha que está distante da gente, né? Eu lembro assim, quando eu tive o É, diagnóstico de Luana, para mim a deficiência estava tão distante de mim, há 14 anos atrás, estava muito distante na minha cabeça, né? E de repente hoje eu quero cada vez mais estar mais próximo.
porque essas questões estão cada vez mais me engrandecendo, me fazendo uma pessoa melhor todos os dias, não pela deficiência em si, entende, Drica? Mas assim, o olhar que a gente vai dando para as coisas. Às vezes a gente valoriza coisas que é tão insignificantes E, eu vou, e vice-versa, né? em relação à deficiência, Lu, hoje em dia, não é nem tanto pela parte do Ryan, é eu, Adriana, que sinto na pele. Sim. Eu luto diariamente pela acessibilidade e pela inclusão, porque a gente sofre demais. Isso porque eu não estou falando dele ainda, tá? Eu estou falando de mim. Mesmo eu usando uma bengala, porque assim, a minha deficiência, ela só é visível, Lu, porque eu uso uma bengala, porque como eu tenho a minha perna esquerda, né? Sim. Mas eu gostaria de um dado momento não tê-la mais. Em casa, é igual o deficiente visual. Quando ele está na casa dele, ele não precisa estar porque ele conhece com tudo. o guia dele, certo? Isso. E aqui na minha casa é a mesma coisa. E às vezes na casa da minha mãe também. Então, mas mesmo assim eu tô com a bengala ali. E eu sou muito julgada nos locais que eu tenho direito de atendimento preferencial, num lugar, eu vou te citar um lugar aqui, que é um órgão da Prefeitura de Guarulhos, que é onde eu emito o meu cartão de estacionamento. Sim. Eu fui solicitada por um atendente que ele tem que estar preparado para receber PCDs, porque é lá que você emite um documento de deficiente. Sim. Ele me pediu para que eu levantasse da cadeira para que outro sentasse. Aí eu perguntei para ele assim, aonde que a minha deficiência é menor do que a daquele? Sendo que eu estava numa cadeira normal e ao lado havia uma cadeira de rodas. Sim. Ele poderia pegar e colocar outra pessoa na cadeira de rodas. Eu levantei e a pessoa que estava acompanhando esse outro deficiente falou, não, a senhora, por favor, fica. Só que aí, como foi uma fase bem difícil, eu estava bem, assim, na realidade eu ainda continuo, né? Isso para mim me desestrutura, entendeu, Lu? E com razão, né, Drica? Isso me revolta, com razão, né? Isso me revolta. Eu levantei, eu falei, eu estou levantando. Só que você fez uma das piores coisas na sua vida. E você vai ser cobrado disso. Não sei como, mas você vai ser cobrado, meu querido. Eu não vou lhe dizer qual é a minha deficiência. Você vai ficar sem entender qual é, porque eu não tenho obrigação de lhe falar. Aí a gerente veio, que, enfim, acabei sendo atendida, mas abri um chamado na prefeitura, porque é outra coisa, nós não devemos ficar calados. Sim. Se a gente aceitar, aí você fala assim, ai, mas a gente não vai resolver o mundo. Não! Mas tem que fazer só que nós somos parte, sementinhas. Né? Eu planto aqui para que o próximo não sofra o mesmo que eu sofri. Você está entendendo? Porque como que ele teria que ter feito comigo, Lu? Ele teria que ter me abordado, senhora, desculpa, a senhora é deficiente, é porque eu tô com... Ele teria que ter vindo um pouco mais, você tá entendendo? E não foi dessa maneira, ele foi extremamente agressivo. Então ele recebeu a minha agressão, ele recebeu a minha agressão verbal, ele recebeu o meu desgosto por estar ali num local que emite um documento, você tá entendendo? Então hoje eu luto por isso. E quando é que assim, o Ryan ainda não precisou muito, mas ele vai, e normalmente ele tá comigo, né? Na fila de prioridade, e eu já falei para ele, se um dia alguém questionar, por isso que ele usa ele tem o colar de girassol e ele tem o QR Code. Outra coisa muito importante, Lu, que as pessoas não entendem. Mas isso não é um documento? É um documento. Um documento, a partir do momento que eu anexo outros documentos, ele se torna um documento. Ele foi abordado por um policial apaisano aqui, que perguntou onde era o endereço dele. Ele falou, eu não posso lhe dar o meu endereço. Onde você mora? Eu não posso lhe dizer onde eu moro, porque eles são instruídos a isso, ele e a Rihanna. Aí o policial novamente falou, você vai falar assim onde ele mora, onde você mora. Aí o Ryan falou, eu não vou falar. Ele apontou a arma pro Ryan. Meu Deus. Aí o Ryan falou, calma, eu moro lá em cima. Eu postei isso aqui no Instagram. Fiquei, como que o menino vai saber? Isso daí não tira o autismo, tira a deficiência, tira tudo fora. Drica, eu vi essa postagem.
Eu achei que isso fosse um Como que, filme. como que ele vai ter uma bola de cristal sabendo que ele é um policial? Primeiro que ele Sim, teria que ter feito o seguinte: olha, eu sou um policial, eu sim. preciso que você me informe, né? E aí você vai. Não, ele não fez dessa maneira. Então, eu explico para o Ryan que qualquer situação que ele se sentir desconfortável, olha, meus dados estão aqui, você pode acionar minha mãe, aqui está o meu, ó, se a pessoa não tiver celular, ele mesmo pega o celular dele e coloca ali, porque ali dentro tá. Hoje em dia tá desse jeito, Lu. Eu fui barrada no Banco Itaú porque eu sou portadora de neuroestimulador. Eu não posso passar pela porta. Poxa, e eu sou correntista de lá. Aí eu informei, não, a senhora tem que estar com a sua carteirinha. Eu falei, ok, mas eu tô com laudo aqui, esqueci a carteirinha em casa, vocês não. Tive que chamar a polícia. Imagine. Então eu luto por Que isso. Eu inclusão luto é por essa, meu isso. Deus, né? Olha, É. olha, Drica, E você não assim, a está gente. só, né? Somos uma corrente grande e o trabalho da gente é justamente esse trabalho de formiguinha, né? Não é porque eu não tenho essa Exatamente. deficiência que eu vou ficar calada. Hoje em dia mesmo, muitas coisas que eu já vi no passado, hoje eu não aguento olhar e ficar calado, não. Né? Então a gente precisa realmente fazer alguma coisa, porque é aquela historinha do beija-flor. É cada um fazendo o seu pouquinho é que vai engrandecer isso aí. É isso mesmo, Lu. E aí a gente vai seguindo, né? Às vezes é muito árduo, é muito, sabe? Porque é tão difícil você ter que provar. Eu sei que existem charlatões aí que acabam se passando por tal, mas Sim, para isso cabe os locais. Olha, você tá com o seu laudo aí, isso, aquilo, você tá entendendo? Ah, mas é difícil, viu, Lu? Mas a gente vai conseguindo, com né? A gente vai certeza, vendo um pouquinho. com certeza, Adri, que eu acredito muito que a gente, cada dia mais, a gente tá ganhando mais espaço, né? E por isso que eu sempre brinco, Uhum. assim, eu acho super importante que a gente precisa, sim, ser parecida, né? A gente precisa realmente fazer aparecer mesmo aqui nas redes sociais, onde a gente convive, né? Ao nosso redor. E assim, eu me sinto agora na vontade de poder compartilhar contigo e todo mundo que está aqui assistindo, porque assim, você me instigou a isso, né? E eu dizer assim que o tempo vai passando, Deus vai inspirando a gente. E eu digo assim que esse projeto Descoberta do Diagnóstico, ele iniciou em junho do ano retrasado, né? A gente vai fazer 2 anos de projeto. E assim, eu sinto no meu coração que isso é só o começo, porque diante de É. tantas histórias que eu ouvi, e você vem falando essa questão aí, né, da inclusão, da questão de acessibilidade, e eu conto para você, Drica, assim, que meu pai, ele tem um sítio, né? E esse sítio a gente colocou à venda há mais ou menos 8 anos atrás. Por conta, assim, meu pai teve problema de saúde e aí não queria mais, se desgostou do sítio. E agora, há um ano mais ou menos, eu comecei a sentir um grande chamado, querendo fazer algo mais. E assim, meu filho, meu segundo filho, Luan, né, de 7 anos, Luan gosta muito de animais, de natureza, aquela coisa toda, né? Eu não posso tirar uma aranha aqui do telhado aqui, do teto, que ele se dana comigo. Diz que eu estou maltratando os animais. Tem que deixar a aranha barata. Eu sou demais com a lagartixa aqui. Ryan quer acabar comigo. Ele chega com aquele negócio na mão. Ah, então é do de Luan, viu? Aí eu fico assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a sentir no meu coração que dentro desse sítio eu preciso ter uma estrutura para receber as pessoas com deficiência. Sabe aquela coisa Ai, que assim, lindo. porque assim, eu vivi anos da minha vida nesse sítio. Luana cresceu nesse sítio, né? Luana tinha o quê? Uns 6 a 7 anos, quando a gente começou, quando meu pai comprou quando ele resolveu vender, né? Luana tinha 6 para 7 anos. E aí eu falei, não, eu tenho que transformar esse sítio, uma parte desse sítio, em uma estrutura para a gente se encontrar, em uma estrutura para a gente poder fazer algo. E aos pouquinhos eu estou colocando esse projeto em prática. E para dizer aqui de primeira mão, Drica, sábado a gente vai fazer o lançamento desse projeto, né? Uma campanha que Ai, que legal. eu já faço aqui nas redes sociais, né? Que é as tampinhas, os lacres de alumínio, porque assim, ó, a gente não tem recursos financeiros, mas a gente tem ousadia. E quem tem ousadia e amor no Exatamente. coração tem tudo, né? E assim, temos Tem. equipe, temos mães, temos pessoas aqui que sonham com uma verdadeira inclusão. Então, a gente está movimentando aqui na minha cidade, que é Salvador.
e cidades próximas, né? Porque é Bahia geral, né? Para a gente poder estar se encontrando no sábado, no Parque da Cidade, que é um parque aqui bem lindo, bem natureza, assim, bem central para todos, né? Pois é, Margot, estamos juntas aí sábado, né? Então, assim, a gente não tem dinheiro para construir o nosso espaço, mas a gente tem lixo. Todo mundo tem lixo, né? Se você for falar É assim, verdade. ninguém está com dinheiro, beleza, mas lixo todo mundo tem. E a gente sabe muito bem o que, é que a gente vai fazer com esse lixo. Então, eu convido a todo mundo que está aqui assistindo, que for daqui de Salvador, né, ou Redondeza, bora juntar. E isso para todo mundo, viu, Drica? Porque essa campanha, essa conscientização ambiental, né, de juntar o lixo, de juntar aí o lacre de alumínio, tampinha plástica, tampinha de ferro, né? Então, assim, a gente vai transformar isso no nosso espaço inclusivo, né? Então, assim, eu É tenho verdade. esperança que Sim. muito em breve a gente já vai começar aí. Sábado vai ser o lançamento lá no Parque da Cidade, né, Margot? Vamos estar juntinha aí, ó. Vai ser um... Já tem um monte Eu acho que aqui. tem alguém que... Vem cá! Ele chegou. Vou Ah, que mostrar ele para maravilha. você. Será que ele vai querer aparecer? Aparece. Ah, Ele não gosta de foto, ah, mas ele tá. aparece. Então, ai, ele fala tão bem no canal dele, Ai, mulher, que que eu falo assim, linda. meu Deus, Ó, essa Márcia não é a mesma Rego. pessoa. Márcia Rego tá aqui dizendo, ó. Tenho várias tampinhas e lacres. Marcinha, eu tenho você no meu WhatsApp. Vou te chamar aqui pra gente conversar, porque Márcia é daqui de Salvador. Então, Isso, coloca, Luca. A gente acho que tem dois ou três familiares aí em Salvador. A gente compartilha para eles sim, compartilharem e isso. assim vai indo. Eu tenho minha filha, porque é tanta gente que eu falo no WhatsApp, eu não sei quem é ninguém direito. Fala Olá! oi. Meu Deus, que homem! 16 anos, a gente Esse acha que é um adolescentezinho. Menino tem cara de homem. 1,85. O bebezinho tem cara de homem. Ah, não é 1,85, é 1,87. Você viu, né? Que ele me falar Imagine. 1,85. Pois é. É 1,87, Que né? lindo. Que Pois é, lindo. pessoal. O Prime acabou de chegar Pois do é. trabalho. Ele trabalha Parabéns com aí pelo seu trabalho, pelo seu desenvolver, né? Ficamos aqui lisonjeados com um pouquinho da sua história, tá? A gente vai estar divulgando aí seu canal. Eu vi seus desenhos, fiquei encantada, encantada, encantada. Nem o melhor curso em qualquer lugar do mundo eu seria capaz de fazer um traço daquele seu. Parabéns, viu? Coisa linda. Eita, Drica. Ele é meio tímido. Que maravilha, gente. Muito feliz aqui, né? Drico, eu me perdi aqui no nosso roteiro, né? Gente, eu sempre faço um roteirinho aqui ter uma noção, né, do que a gente vai conversar, mas a gente conversou Não, tanto. a gente abordou tudo, abordou Acho o que, meu, o acho que diagnóstico a gente dele, abordou tudo e mais um pouquinho, não foi, Drica? mais um pouquinho. Pois É é. verdade. Que maravilha. Eu falei até do projeto aqui, do Lacre com Amor. Falei aqui um pouquinho desse Isso. encontro Nossa, de sábado. Vou divulgar. Depois de sábado, a gente vai passar a divulgar mais aqui nas redes sociais, tá? A gente está indo aos pouquinhos, assim, para a gente poder estar ganhando espaço, trazendo essa consciência, né? Como é importante a gente trazer essa consciência, a consciência do agradecer que a gente falou, né? A consciência da gente limpar nosso lixo, é consciência ambiental. Tudo isso aí é prosperidade, né? E eu busco isso para minha vida. Às vezes as pessoas ficam achando que é isso. prosperidade é dinheiro, né? É também dinheiro, mas antes do dinheiro a gente tem tanta coisa para alcançar essa prosperidade e a gente precisa buscar isso, né? É isso mesmo. Disse tudo, Lu. É verdade, é isso mesmo. Pois é. Agradeço muito a oportunidade de poder expor um pouquinho aqui. Algumas pessoas às vezes falam assim, ai, mas você vai nessas lives, né, expor. Eu já cheguei a escutar como vitimismo. Não, Sim, gente, não é, não. Infelizmente tem gente que Nós acha isso, aqui, né? nós aqui, às vezes a gente coloca o que nós passamos, igual a luta com esse projeto top, que, né, sobre o diagnóstico e Sim. tudo, pode ajudar você, pode ajudar o outro,
e assim vai, sim, né? Eu penso dessa maneira. Muitas vezes o que eu passo de negativo, eu tento colocar o que eu aprendi com aquilo para que sirva de positivo para alguém. Por que sim. a gente não pode fazer isso? Né? Isso daí eu acho que chama-se comunidade. Uhum, Você ajudar, é isso, né? sim. Então, para mim, assim, eu tenho muita vontade de fazer. é, Menina, Lu, depois que eu tive Covid, dá uns brancos nas palavras que não tem assistência social. Sim, Porque em cima do que eu lá atrás sofri nessa meu projeto de 11 cirurgias, que eu tive que entrar com liminar e muitas vezes, quase todas as vezes, assim, de colocar para as pessoas, olha, eu acho que você deve seguir esse caminho, e aí, às vezes eu faço, por exemplo, eu não sou formada nisso, mas eu presto com um modo de ajudar. Talvez se um dia eu conseguir fazer e estudar isso, talvez eu venha a tentar trabalhar isso, ou não. sim, Ou eu venha trabalhar filantropicamente. Eu gosto, sim. isso me faz bem de ajudar as pessoas, entendeu, Lu? Igual Eu você está também. sentindo isso de entrar nesse projeto. Aí Sim, as pessoas pensam, ai, mas já vai entrar. Não, gente, vocês não sabem. sim. Nós que estamos no dia a dia lidando com isso, nós sentimos essa necessidade de acolher os nossos. Quando nós dizemos acolher os nossos, não é só acolher uma mãe de autista, não Sim, é só a Lu, por exemplo, acolher a comunidade de Down. Não, isso é mesmo. acolher todos aqueles que tem alguma necessidade especial, que é um deficiente, né? Enfim, é dessa maneira que a gente sente. E eu É ainda assim agrego que a gente mais, viu, sente. Drica? Eu gosto de pessoas. Eu amo lidar com gente. Toda a minha vida. Hoje eu faço muitas reflexões sobre isso e eu vejo o histórico da minha vida. Todos os trabalhos, o que eu mais me identifiquei eram aqueles que mais eu tinha pessoas, sabe? Eu já trabalhei com atendimento no telefone, né? E eu amava. A vontade que eu tinha era de conhecer cada cliente. Então, assim, eu sempre gostei Uhum. dessa questão de falar com as pessoas, de lidar com pessoas, né? Então, assim, e de ajudar, de poder fazer alguma coisa que eu vá transformar vidas. Poxa, isso para mim é encantador, é engrandecedor demais, né? Então, assim, eu vejo que cada vez mais, e por isso que eu acho tão importante a gente ir aos pouquinhos. É um dia de cada vez. Às vezes a Exatamente. gente não sabe, né? Ah, eu não sei qual é a minha missão de vida, eu não sei qual é o meu propósito. Eu lhe digo que hoje eu tenho mais certeza de que eu estou mais perto do meu propósito de vida, porque todos nós temos nosso propósito de vida, nossa missão de vida. Muitas vezes a gente não descobre. E eu digo assim que hoje, depois desse projeto Descoberta o Diagnóstico, eu tenho sentido assim no meu coração que eu estou alcançando minha missão de vida. E não é alcançando porque eu vou morrer, não. É alcançando porque a gente vai realmente se deslumbrar naquilo ali, né? Eu tenho um prazer enorme de Uhum. falar com cada mãe que eu falo, assim. Eu pego o meu celular, oxe, eu fico me deslumbrando, eu perco horas ali, batendo papo. E eu estou muito feliz, porque sábado eu vou poder ter a oportunidade e a honra de conhecer muitas que a gente está Isso é aqui muito gostoso, a Lu. gente tá É muito aqui, você vê, gostoso. Márcia Rego. Marcinha, amor, eu falo com você no WhatsApp, mas não estou associando quem é Márcia Rego do Instagram com alguma mãe que eu falo no WhatsApp. Então, isso é doido, né? E aos poucos a gente É, vai conhecendo. Quando a gente conhece pessoalmente, fica mais forte, né? A gente sabe quem é, a gente começa a associar mais, porque é muita gente. Mas é é bom isso mesmo. demais, né? Você vê, eu faço parte de alguns grupos agora, porque na época que teve o diagnóstico do Ryan, não existia isso que a gente tem aqui, não existia rede social Sim, quase, né, Lu? não existia. Isso aqui é diferente. Existem algumas coisas que acabam sendo um pouco demasiados, mas aí cabe a nós a peneirar tudo isso, Sim, né, Lu? Então, assim, é tão gratificante quando eu não sou profissional da área de saúde, eu não sou da área de advocacia, nem nada, mas eu sou mãe. sim, Antes de mãe, eu sou um ser humano e também sou portadora de uma deficiência. sim, Que com a experiência que eu tenho aqui ou ali, eu posso vir ajudar outras mães, entendeu? Não é que eu detenho de todas as informações, muito pelo contrário, eu sou do tipo de pessoa que ainda preciso
Sim. também absorver algumas coisas. Quantas vezes eu recorro a tantas outras Aham. pessoas, E tá entendeu? tudo bem, viu, Então, Drica? Nossas assim, emoções estão assim, ó. E tá tudo bem. E eu acho que esse projeto aqui, esse momento, eu acho que na nossa vida é justamente isso. É para acolher, acolhimento às pessoas. Tem dias que eu tô com o astral lá em cima, que eu tô cheia de energia, mas tem dias que eu tô para baixo, que eu preciso de um exato. apoio, eu preciso de um abraço. Como é gostoso aqui, ó. Eu vi a Margot colocar aqui. Você é linda, Lu. Isso, o quanto isso, Margot, faz bem pra gente, né, Drica? A gente faz um trabalho desse, não é que a gente busca reconhecimento, mas como é gostoso a gente Mulher, ouvir, né? deixa eu te colocar um depoimento aqui de menos de 24 horas, digamos assim. Que foi ontem. Ontem teve a corrida do autismo aqui no Parque Ecológico do Tietê. Sim, Ryan quis ir correr, a, uma das psicólogas da clínica também foi, até fomos juntos, né? A minha filha foi, meu marido. Eu não posso devido a isso, mas fiquei sim, sentadinha lá. Aí quando eu cheguei lá, uma moça me abordou. Oi, Adriana. Aí eu já falei assim, oi. Aí eu falei assim, nossa, será que eu mandei colocar? Porque eu mandei fazer uma sim. camiseta, né? Do autista, o lugar de autista em todo lugar, né? Aí ela me abordou e eu falei assim, oi. Aí eu tentei lembrar, meu Deus, será que eu mandei colocar o nome na Sim, camiseta atrás? Eu falei, não, mas eu não mandei colocar. Aí eu falei, oi, sou eu. Aí ela falou, nós temos um chip a mais, se você quiser, alguém quiser correr, a gente passa o chip para vocês, né? Aí na hora eu até pensei que ela estava perguntando se nós tínhamos. sim, Aí a Monique ainda falou, devia ter trazido da minha mãe, que é a psicóloga do Ryan também ia correr, mas ela teve uma alteração no cronograma dela e ela não pôde, mas a Monique foi. Aí eu falei assim, ok. Aí depois eu falei assim, desculpa, de onde que você me conhece? Ela falou, você não é a Adriana, você tem um Instagram e você é madrinha do Giba? Eu falei, sou. Não, é que a minha prima estava imagine. no diagnóstico do filho dela e começou a te seguir. Eu falei, legal. Ela falou, e aí eu te conheci quando eu cheguei aqui. Aí eu olhei assim, nós estávamos em quatro, né? O Ryan, a Rihanna, o Dudu e a Mônica. Eu falei, meu, gente, eu sou Sim. conhecida no Pois é. Instagram. Num evento que tinha muitas pessoas, Sim, centenas de pessoas. Ela chegou até mim, aí acho que eu fiquei tão emocionada e também estava meio ansiosa, porque o Ryan ia correr, aí a Rihanna também sim, foi e tal. Aí eu acabei nem perguntando o nome dela, mas eu sei como chegar, porque ela estava com um grupo de corridas lá sim, e tudo. Eu ainda sei, eu até deixei um stories aqui para ela me chamar depois, para me sim. agradecer e conversar com ela. Tá? Então, É isso bom demais. é a gente entendendo. Ai, que Sim. legal que você está aqui, que bacana. E saber que ela estava ali no evento pelo Aham, autismo. Você está entendendo? exatamente. E, nossa, gostoso, Isso é foi bom muito demais. Isso gostoso. é bom demais, porque assim, ó, a gente não precisa de reconhecimento, né? A gente não faz isso por reconhecimento, mas é gostoso porque todo mundo gosta de um elogio. E eu amo elogiar, viu? Quem me conhece mais de pertinho, assim, sabe o quanto eu gosto de elogiar, o quanto eu gosto de abraçar, o quanto eu gosto de realmente acolher, assim, sabe? Então, assim, é muito bom. A Márcia está aqui dizendo, eu sigo você, mas não tenho filho com deficiência. Eu gosto de conhecer casos. Pois é, Ai, que legal. Marcinha. Pois é. Ah, eu tô agora curiosa, viu? Me chama no direct para saber você do WhatsApp, porque eu falo com tanta gente, Drica. Inclusive também eu tinha um projeto, né? Que é Mulheres que Cuidam com Amor, que a gente fazia encontros de mulheres, mas por conta da agenda, assim, meus atendimentos de coach, né? Tudo, eu não tive como dar conta do projeto Descoberta Uhum. Diagnóstico de Mulheres que Cuidam com Amor. E o descoberta do diagnóstico realmente mexe, me impacta demais, né? E, de qualquer forma, eu estou aqui acolhendo as Não mulheres. pare, Não paro. esse projeto não pare, é muito importante para, sabe, é assim, você não tem É noção verdade, Drica. da importância, da Cada importância. dia, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, eu não tenho noção de onde isso vai chegar, mas eu não estou preocupada onde vai chegar, né? Eu estou seguindo jornada.
E tô querendo trazer gente, né? Porque assim, a gente vai se descobrindo, eu tô me descobrindo, e eu quero me descobrir junto com muitas aqui, né? Muitas pessoas que eu Uhum. conheci aqui dentro desse projeto, né? Aqui, ó, a Vânia. Seja bem-vinda, Vânia, aqui. Vânia também faz parte aqui do projeto. Quantas histórias nos impactam, faz a gente ser melhor como pessoa, como ser humano. Gente, isso não tem preço. Não tem preço isso, né? O que realmente vai mexendo. E Margot, quero sim receber seu abraço sábado. Vou estar lá feliz da vida, recebendo todos esses abraços, tirando muitas fotos para a gente poder se exibir aqui no Instagram, porque eu acredito muito E que a às gente vezes sem a precisa ser gente. aparecida. É o quê, Drica? E sem a gente perceber, às vezes, até mesmo virtualmente, a gente acaba recebendo um abraço Sim, quentinho que sim, naquele dia consegue deixar a gente. Ô, Lu, isso é demais. É igual você falou, a gente tem dias tão bons, sim, como tem dias que eu já entreguei palavras para pessoas que eu nem sabia que eu ia fazer diferente o dia daquela sim, pessoa. E já tive do outro lado, como eu tô quase que sempre recebendo também isso, recebendo esse carinho, você sim. tá entendendo? Uhum. E, enfim, Lu, agora eu vou aprender a agradecer cada Pois parte do meu é, corpo. Uma coisa que eu agradeço, assim, às vezes as pessoas falam assim, que muitas vezes, isso é até triste, mas as pessoas, elas rotulam a gente pela imagem. Então, quer que nós estejamos jogados em cima de uma cama, com uma unha toda, e não é assim. sim, Então, é quase assim, as pessoas que me vê, esses dias mesmo eu passei com a psiquiatra do Ryan, e eu estava de máscara, porque ainda está tendo que usar máscara sim, em ambientes hospitalares e tudo mais. Ela falou assim: olha, se eu não tivesse vendo a sua bengala, a sua energia é maravilhosa. Aí eu olhei para ela e falei assim: e se eu te contar que hoje, dos últimos 3 dias, está sendo o meu pior dia de dor? Ela falou: mas você aprendeu a lidar com a sua dor. sim, Você tenta, mesmo você estando com aquela dor, você está me transmitindo uma energia muito boa. Só que há momentos, Lu, que eu não tenho essa energia. sim. Há momentos que você solta uma palavra e aquela palavra para mim vai ser uma faísca, Uhum. sabe? E eu acho que as pessoas têm que também ter Não é que todo mundo tem obrigação, não, não é isso. Mas a gente também tem que ter aquele. Então, há momentos assim, e outra, Temos é que ter algo que eu coloco para minha sensibilidade, vida. né? Temos que ter empatia com o outro. Durante o dia, eu tento soltar sorrisos, aí eu vou no banheiro, eu dou uns gritos, aí depois eu volto e tento continuar soltando sorriso. Quando for de noite, eu deito, aí deixo aquela dor ali Sim, derrubar e eu vou dormir. E no outro dia eu vou acordar e eu vou agradecer a Deus porque eu estou acordando sim, sozinha da minha cama, mesmo com dificuldade colocando os pés no chão, mas eu estou colocando os pés no chão. E mesmo se eu não estivesse colocando os pés no chão, estivesse colocando em uma cadeira de rodas, eu iria estar agradecendo, entendeu? Porque eu estou vendo o crescimento dos meus filhos. isso, Outra coisa assim, aqui tenho que colocar aqui, eu sou grata a Deus pelo marido que está do meu lado hoje. Entendeu? Igual eu coloco, tinha que ser ele. sim. Tinha que ser ele. E ele até me emociona, hoje. Aham, Porque, Lu, sim. se fosse outro, Não é já fácil. tinha pulado, Sim, já tinha pulado fora há sim. muito tempo. Você tá Por entendendo? muito menos a Porque, gente vê homens saindo, por muito menos, pelo então, diagnóstico de eu um sou, eu filho. sou grata. Então, hoje eu contemplo cada partezinha do meu corpo, Sim, eu agradeço pela minha filha, eu agradeço pelo meu filho, eu agradeço pelo meu marido, eu agradeço pelos meus pais estarem do meu lado. A minha mãe tem 65 anos e é ela que passa a minha roupa. sim, E eu não tenho vergonha. E se sim, alguém dizer, nossa, você está explorando a sua mãe? sim, Não. A minha mãe, graças a Deus, é abençoada por poder estar me sim, ajudando. com Você certeza. está entendendo? Então, eu sou grata. Eu sinto dor, eu tenho que viver com um aparelho que eu fico apertando e diminuindo para tentar amenizar a dor, mas eu estou vivendo, Sim. entendeu?
E eu vou continuar vivendo até onde me for permitido. Pois é, como para todo mundo, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até que dia a gente vai ficar aqui. Mas Ai, enquanto a peraí. gente estiver Então, aqui, vamos viver com positividade, né? ó, tem uma pessoa mega especial aqui que está pedindo para mim agradecer pelos amigos. E eu agradeço pelos amigos, porque hoje eu posso contar quantos amigos eu tenho, mas infelizmente ou felizmente, nas minhas duas mãos. Sim, Ou se eu talvez brincar em uma. Só que eles são amigos que estão ali, ó, do meu lado sempre. São amigos com qualidade. Eu não preciso de quantidade, sim, tem qualidade. Você está verdade, entendendo? verdade. Então, eu sou assim, e essa pessoa, eu vou falar aqui o nome dela, que ela não é uma amiga, ela é uma irmã. Ela é a Mércia, ela mora lá nos Estados Unidos ainda. Foi a que me acolheu quando eu fui para lá, foi a que me apoiou, foi a que, quando eu voltei, continuou me acolhendo. E a amizade da gente não é ficar todo dia no WhatsApp, Sim, não. Mas quando uma fala com a outra, Lu, a gente sabe o que está eu doendo, sei. a gente sabe o que a gente pode falar, a gente sabe o que a gente não pode falar. Então, eu sou grata também aos meus Que amigos. lindo. E eu tenho amigos assim também. Parabéns, Messi. Parabéns, Drica, aí pela essa amizade, né? Isso é bom demais a gente poder falar disso, né? Falar assim, a gente não precisa de quantidade de amigos, né? Então, Não. é bom demais. Olha, meu Deus, meus amigos estão todos aqui, os que eu posso contar. Mércia, Andréia e da Bahia. Andréia é uma pessoa que entrou na minha vida virtualmente e eu posso dizer que ela é uma amigona do meu coração. Ai, A que minha delícia. madrinha de casamento que está aqui, ó, a Ivete, é outra amiga que eu a conheço desde que eu tinha 2 anos de idade. Entendeu? Então eu sou grata a Deus por tudo isso e pelos meus amigos também. Ai, que maravilha. Ó, a Ju que tá aqui, entrou, ó, Inclusão em Ação. Beijo grande, meu amor. Saudade, nunca mais Ju, a gente hoje eu tô bateu aqui. papo. Ju, eu tô aqui, ó, conheci a Lu através da Ju. Ai, A gente, Ju que é outra delícia. pessoa de. Você tá entendendo? Ela é outra pessoa que entrou na minha vida num momento que foi o momento de diagnóstico do meu filho, que eu não tinha ninguém. Não tinha ninguém, Lu, eu não tinha uma rede de apoio. E mesmo de longe, ela estava ali comigo. Você tá Sim. entendendo? Ela não sabia quem eu era, como eu era, sabe? E ela é uma amiga querida também. Ai, Eu gente, que conheci Ju aqui mais pelo Instagram e foi assim muito muito forte nossa amizade assim, né? Claro que a gente sabe que assim, ó, eu com esse projeto de lives, a gente é mãe, a gente é dona de casa, né? Aí a gente acaba se afastando, mas o coração da gente tá unidos, né? Isso que é importante. Eu vejo aí, de vez em quando eu tô curtindo aí umas postagens do Inclusão em Ação, vejo o quanto é importante a gente saber que a gente está conectado de alguma forma, cada uma torcendo para que a outra cresça aí com seus projetos, porque isso é em prol da nossa inclusão, é o que a gente realmente quer. Isso me engrandece demais, demais, demais. E assim, Drica, foi muito mais do que eu esperava essa live, né? Muita Ai, amém, muita coisa que amém. acontece. Realmente a gente faz um roteirinho ali para poder a gente não se perder, mas como eu te falei, vai surgir coisas para a gente conversar. Eu falei aí sobre essa campanha do Lacre com Amor. Quantas pessoas apareceram aqui para poder Pode falar, contar comigo. né? Que é daqui de Eu estou em São Salvador, Paulo, mas eu acho que eu posso ajudar com divulgando. certeza. Eu tenho conhecidos aí, eu fiz, uma das minhas terapias foi o artesanato, eu fiz um curso de flor de Sou papel, eu apaixonada por conheci gente de artesanato. Sou vários apaixonada por lugares. artesanato. Salvador tem Quero conhecer todas. A gente vai falar mais, a gente vai conversar mais. Se a gente já conversava, agora vai ter mais papo aí para a gente conversar. E realmente, a partir da próxima semana, a gente vai estar fazendo firme e forte aí divulgação no Instagram. Porque, com certeza, tem muita isso aí. gente que eu não tenho WhatsApp, a gente não conversa pelo WhatsApp, né? Então, assim, preciso trazer essas pessoas para poder ir conhecendo aos pouquinhos. Mas tudo no tempo certo, né? A gente vai fazendo aos pouquinhos, sem muita agonia, sem muito estresse, né? Tem que ser uma coisa tranquila, porque é uma coisa divina. E quando a coisa é de Deus, quando algo é de Deus,
a gente tem que ter cautela, tem que ter paciência, porque as coisas vão acontecer. E é o que eu sempre falo, sabe, Drica? Eu sozinha não consigo. Eu preciso de todo mundo, eu preciso desse apoio. Para quem realmente tem um olhar da inclusão, quem realmente acredita que o mundo precisa de uma verdadeira inclusão, tem que vir com a gente, porque é um projeto lindo, é um projeto divino. E cada dia mais aí eu vou poder É estar verdade. combinando mais aí, tá? Ó, Joyce, eu querida, digitei aí, Joyce está aqui falando que eu preciso colocar alguém para Mulheres que Cuidam com Amor. A gente está vendo isso, viu, Joyce? Inclusive, eu convidei uma pessoa para continuar. Mas ela também está comigo nesse projeto do Lacre, desse projeto aí, desse espaço inclusivo. Então, assim, está meio que atordoado. Mas tenha calma que ele vai voltar, porque era um projeto que a gente trazia várias pessoas, né? Para poder dar palestra para a gente, era algo muito bom. Viu? E sábado vai ser no Parque da Cidade, tá? Aqui em Salvador, ali no Itaigara. Acho que é Itaigara que chama aquele bairro ali, é Itaigara. 9 horas da manhã a gente se encontra lá, viu? Mas quinta-feira eu tô jogando novamente o novo convite aí na minha lista para que todo mundo tenha esse conhecimento, lembre. E nem que leve uma tampinha de que boa, porque todo mundo é, usa que boa em casa, usa detergente, usa pasta de dente, então bora juntando tampa aí. Quem toma cerveja junto o lacre, quem não toma, pede o vizinho, pede os amigos, né? E bora firme e forte aí nessa é, campanha. Tá certo? vai conseguir, é isso Ai, vai ser mesmo. lindo demais. E só essa consciência ambiental, para mim, é tudo. Deixa eu ver se eu perdi algum comentário aqui. A Dea colocou: Adri é um ser de luz, guerreira, mãezona, amigona. Ai, que delícia ouvir esses Ah, elogios. São os amigos muito aqui, gostoso. são os amigos aqui. Saudade, Joyce. Itaigara, Margot. E aí a gente se vê no sábado. Tá bom? Drica, meu amor, 1 hora e 40 de live, olha que delícia. Se der ousadia aqui, a gente não Delícia. sai, a gente não Não é, acaba essa live, né? Assim, é verdade. eu sempre gosto de fechar essa live, né? Pedindo para que você deixar uma mensagem para muitas mães que estão aí nesse processo de diagnóstico, no processo de aceitação. Foi lindo o que você falou, isso que eu falo assim, o objetivo do nosso projeto não é mostrar que é tudo lindo, maravilhoso, não é isso, é mostrar que tudo na nossa vida é um processo de aceitação, um processo de adaptação, que tudo isso é normal, né? E aí eu queria que você deixasse essa mensagem final. Mas antes de eu passar a bola para você, quero deixar aqui o convite para quem sentir no coração a vontade de vir aqui, contar sua história, tá? Se aparecer junto comigo aqui, ó, então me chama no direct, que é Ah, importante a gente realmente se aparecer, né, Drica? verdade. Muito bom, muito bom. Pois é. Deixa aí, Bem, meu amor, esse eu recadinho. quero, eu quero agradecer aqui a oportunidade de ter colocado um pouquinho aqui. Eu espero poder ter plantado uma sementinha. E o que eu coloco aqui, não só para as mães, mas até mesmo para você que no momento está recebendo um diagnóstico, talvez, de algo que é tratável ou que não é tratável, viva um dia de cada vez. É desta maneira. E viva intensamente. Porque às vezes a gente sofre por antecipação e não é assim. E vocês, mães que estão investigando o diagnóstico, não desistam, não desistam. Continue lutando, é difícil, você vai receber um não ali, outro aqui, mas não desistam. E outra, a gente começa a tratar os nossos filhos dentro de casa. Se você não está conseguindo chegar até um profissional, então você pega e pesquisa que você consegue. Às vezes, dentro de casa, a gente consegue já levar um bom resultado para que um profissional apto da área de saúde consiga a seguir. E se de repente não conseguir, porque a gente sabe que, infelizmente, o nosso sistema de saúde aqui é extremamente complicado, não desista, pesquise, porque muitas vezes, em relação ao autismo, não é um remédio, não é uma intervenção externa.
Existem casos que a intervenção se faz dentro de casa. Sim. Então, durante 11 anos da vida do meu filho, eu fiz intervenção dentro de casa, Sim. sem sair de casa, porque eu nem sabia que o meu filho era autista. Mas o modo que eu criei ele, eu fiz uma intervenção, Sim. vocês estão entendendo? Sem saber, só com o instinto de mãe. E é isso, coloquem o instinto de mãe que vocês vão conseguir. Eu tenho Verdade. certeza. Se algumas falam, mas é muito difícil, é difícil, mas não é Sim. impossível. Pois é. E não precisa se desesperar, né, Drica? Porque tudo vai resolver. Vai chegar um momento que vai ser mais tranquilo, porque tudo quando a gente descobre, Ah, no início é impactante, né? A gente não sabe, é tudo novo. Depois você tira de letra, depois vai ficando mais tranquilo, é verdade, é né? verdade. E é isso. Que Muito maravilha. amor, muito amor para todo mundo. É, É o que eu desejo. E muita gratidão. Gratidão, 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 que gratidão, ótimo. Lu. Vamos trazer essa gratidão para a nossa vida, agradecer tudo. E gratidão, Drica, gratidão a todos que estão aqui presentes nessa noite e todos que vão assistir nessa live depois gravada. E eu peço, eu vou deixar salvo aqui. Depois vem, dá uma curtida, deixa um comentário aqui para a Drica, segue a gente aqui nas redes sociais. Isso é muito importante para que nosso trabalho chegue em mais pessoas, né? Tem muita gente que precisa conhecer esse projeto, que precisa conhecer realmente o nosso trabalho voltado para a inclusão. Tá bom? Vou deixar salvo aqui. Beijo grande no coração. Drica, vou deixar também na Obrigada. descrição o perfil do, do desenhista, né, do Ryan aí, para todo mundo poder ver os desenhos, gente, que é encantador. Tá bom? Obrigada, Beijo grande Lu. Obrigada e a gente mesmo. vai conversar Um mais beijo aí, a todos. viu? Tchau, tchau, Tá bom, gente. Boa gente. noite. Tchau. Boa noite.